Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Obrigada, Juliana. Pesquisas mostram que crianças brasileiras estão engordando muito. E a obesidade infantil já é preocupação de muitos médicos e do próprio governo federal. E está conosco a médica endopediatra Ângela Espínola e Castro para falar sobre a prevenção e tratamento do excesso de peso na infância. Obrigada, doutora, por estar aqui. As crianças brasileiras estão ficando mais gordas. Aliás, parece que o mundo inteiro está engordando. E há pesquisas que mostram que isso é uma preocupação geral dos médicos. E no Brasil, o governo federal já externou a preocupação com as crianças. No Café com a Presidente dessa semana, a presidente Dilma Rousseff anunciou uma ofensiva junto às escolas para a questão da educação para a boa alimentação. Atacar o problema pela escola é um bom caminho? Boa noite, Maria Lídia, um prazer estar aqui. Veja, do momento em que a obesidade foi considerada uma doença, não é? E não apenas uma questão estética, eu acho que começou uma preocupação muito grande do ponto de vista médico em tentar melhorar esse problema, diminuir as implicações da obesidade. Então, o que acontece? Fazer uma intervenção apenas em escolas, eu acho que é limitar muito a questão. Eu acho que é uma questão multifatorial. Muitos profissionais têm que se envolver no combate à obesidade. Mas para isso é necessário que todos se convençam que é um problema de saúde pública. Quer dizer, além da escola, de professores médicos... Não, você tem que ter a participação da família. Então, se você tira da escola, da cantina, alimentos que são calóricos, mas muito calóricos ou que não são adequados, mas essa criança tem em casa acesso a esse alimento, quer dizer, a escola não vai estar fazendo um papel eficaz, porque você não modificou o comportamento. As chamadas guloseimas sempre existiram. Agora, claro, o que aconteceu? Claro. Que de uns tempos para cá é que essa questão de excesso de peso está atingindo as crianças. Quais são os fatores que estão levando as crianças a serem cada vez mais gordas? Veja, as guloseimas, como você falou, sempre existiram, só que hoje você tem as guloseimas com uma facilidade muito grande. E você tem uma comunidade, uma população muito sedentária. Não é? Então, a tecnologia fez com que a vida ficasse muito mais parada, né? E os esportes praticados pela grande maioria das crianças é por agenda, entendeu? É um compromisso com o esporte, não é um esporte feito por lazer, uma brincadeira. Então, eu acho que isso, associado às comidas rápidas, né? O fast food e as comidas muito processadas, eu acho que fez com que o acesso à comida ficasse muito grande. Um detalhe, tem muita relação também do ganho de peso com a melhora do poder aquisitivo. Mas aí é que está, com a melhora do poder aquisitivo, nós temos no Brasil as pessoas com mais a possibilidade de realizar sonhos de consumo. Ao mesmo tempo, o nível de escolaridade também aumentou. Então, o nível de informação também é muito maior, acesso à informação. A impressão que dá é que devia acontecer o contrário, as pessoas buscarem mais as condições de boa saúde do que o que está acontecendo, estarem engordando pais e filhos. Então, mas isso, veja, quando você me perguntou se apenas a intervenção na escola é o suficiente, então, veja só, você precisa começar com a família. Os conceitos, e em comida tem muita crença, não é? Tem muito hábito, tem aquela história da família, da alimentação e muitos dos prazeres, né? À mesa e compartilhados, e todas as comemorações envolvem comida. Tá certo, isso é cultural, não é um problema, mas é a maneira como as pessoas lidam com isso. Então, adianta corrigir só na escola? Não, o trabalho tem que ser com a comunidade, tem que ser com a família. A família tem que acreditar que aquilo é importante. E outra coisa, que a gente conversava antes da entrevista, é o seguinte, nem todo magro também é saudável. Então, a gente não tem que fechar o problema só na questão assim, você é gordo, então você come errado.
Tem crianças que são obesas até por uma genética, que a gente também não pode esquecer. Quer dizer, tem que descobrir por que é que tem excesso Isso, de você peso. pode ter ambientes obesogênicos. O que é isso? Tem famílias que têm necessidade de comer muito e que não têm a noção, apesar de ter um nível de informação. Você tem que introjetar isso, você tem que acreditar que isso é importante. Você tem que acreditar que a obesidade tem um dano, que pode causar diabetes, que pode causar hipertensão. E tem saída, tem saída. Claro que porque tem. os pais Claro se tornam torturadores quando eles não deixam as crianças irem à lanchonete, comer aquele tal do sanduíche, os biscoitinhos, a tal gordura trans, toda essa coisa muitos doces, bombons. Imagina falar para uma criança não pode tomar sorvete, não pode comer chocolate. Mas veja só. É uma tortura. Como agir? Educar é tudo. Veja, se você não tiver nada, se você nunca apresentar o seu filho para um doce, para um sorvete, você vai estar educando? Óbvio que não. Existem crianças que elas não comem em casa porque a família controla, só que quando ela vai a uma festa, ela tira a barriga da miséria. Isso, porque ela está vendo outras crianças comerem. Então, a educação alimentar é muito importante. E, na minha opinião, a família é a referência maior que você tem. Então, se eu vejo que meu pai e minha mãe tomam um sorvete, comem pizza com moderação, comem a sua massa, mas com moderação, eu sei que o modelo, que a referência na minha casa é aquele. Então, eu vou repetir, a criança imita essa atitude. Agora, para encerrar a nossa entrevista, que conselho a senhora dá, então, para os pais que estão nos vendo agora, como agir para essa educação, para se alimentar bem, para ser feliz, comendo coisas que gosta, mas com a tal da moderação? Eu acho que é muito importante você, desde que a criança é pequena, introduzir hábitos saudáveis. Eu acho que é muito importante você ter um pediatra que te oriente na transição alimentar, na introdução de novos alimentos. Muitas crianças se recusam e os pais têm uma atitude muitas vezes assim, mas ele não aceita. Então, vamos fazer um trabalho de motivação, tem que ser lúdico, tem que colocar a criança em contato com o vegetal, levar uma feira, fazer cheirar, fazer ver as diferenças de textura, de cor. Eu acho que você tem que começar isso enquanto a criança é pequena. Para aqueles que não tiveram essa oportunidade, então perceber que se o filho está comendo em excesso, não precisa tirar da vida da criança todos os alimentos, mas sim modular um pouco, mostrar que não precisa repetir, mostrar que não precisa comer em frente à televisão, que é importante exercitar. Isso vale para gordos, para magrinhos, enfim, para toda a população. De vida. E acho muito importante a gente fazer um trabalho na comunidade também, entendeu? Para que ele entenda isso. Não pegar uma ponta só um fator apenas e intervir. Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Boa noite, Juliana.